Fala galera, análise pré-jogo de Coritiba e Corinthians pela 38ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então a gente vai começar analisando os números do Coritiba, que nas últimas 10 rodadas fez 6 jogos em casa, foram 4 derrotas, uma vitória e um empate, dando aí um aproveitamento de apenas 22% pro Coxa. Olhando para as estatísticas desses jogos, a gente vai ver um equilíbrio em termos de posse de bola, 51% a 49% para o Coritiba, e quando a gente olha para a expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes de criar situações de gol, a gente também vê um equilíbrio 0,9 para o Coritiba e 0,94 em média para os adversários. Em termos de finalizações, o Coritiba fica atrás, 12,2 finalizações por jogo contra 17,5 dos adversários, mas quando a gente olha para a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado considerando a qualidade das oportunidades criadas, a gente vê um equilíbrio maior, Coritiba com 1,04 e os adversários com 1,15. Quando a gente quer considerar a qualidade das finalizações para fazer essa estimativa de gols, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute. E aí o Coritiba fica bem atrás dos adversários, 0,68 de expectativa de gols apenas contra 1,56 dos adversários. Isso se traduziu também no menor número de gols marcados pelo Coritiba, meio gol em média por jogo, contra 1,5 gols em média por jogo dos adversários. Então a gente vê aí o Coritiba no máximo conseguindo equilibrar algumas estatísticas com seus adversários, né, posse de bola, expectativa de assistências e expectativa de gols, mas em número de finalizações, expectativa de gols pós-chute, e principalmente naquilo que mais interessa, que são o número de gols marcados, aí o Coritiba ficou aí atrás na média em relação aos seus adversários nesses jogos. Para a gente entender um pouco melhor esses números, eu vou trazer uma graduação para eles que vai desde uma estrela, representando um número muito baixo, até 5 estrelas, representando números muito altos. Pelo lado do Coritiba, a gente vai ver aqui praticamente todas as estatísticas com 2 estrelas, o que mostra um desempenho fraco do Coxa nesses jogos. Pelo lado dos adversários, a gente vê estatísticas com 4 ou 5 estrelas, em sua maioria, mostrando aí que os adversários têm conseguido fazer boas partidas contra o Coritiba. Isso se refletiu nitidamente aqui num aproveitamento baixo de apenas 22% nesses jogos em casa para o Coxa. Agora a gente vai olhar para os números do Corinthians, mas antes disso fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aos 150 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então vamos lá, nas últimas 10 rodadas o Corinthians fez 5 jogos fora de casa, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, um belo aproveitamento aí de 67% nessas partidas para o Corinthians. Quando a gente olha para as estatísticas desses jogos, a gente vai ver que o Corinthians jogou praticamente, na média, e jogou com menos posse de bola, 39% contra 61% dos adversários. Foi pior do que os adversários em termos de expectativa de assistências, 0,7 em média contra 1,42 dos adversários, e também o Corinthians com muito menos finalizações que os adversários, praticamente 10 finalizações em média por jogo contra 21,4 dos adversários. Porém, apesar do número bem menor de finalizações, o Corinthians conseguiu equilibrar com base na qualidade das oportunidades que teve. Então a expectativa de gols do Corinthians foi de 1,16 em média por jogo contra 1,3 dos adversários, e quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa, o Corinthians vai até melhor, 1,79 de expectativa de gols pós-chute contra 1,59 dos adversários. Em termos de gols efetivamente marcados, o Corinthians tem aí uma média de 1,8 por jogo e os adversários 1,2. Então, apesar do Corinthians ir pior em boa parte das estatísticas, mas de novo, naquelas que mais interessam, expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, o Corinthians indo melhor. Para a gente entender um pouco melhor esses números, trago novamente aqui a graduação, e a gente vai ver os adversários com estatísticas de 3 a 4 estrelas, mostrando aí um desempenho um pouco acima de mediano na média dessas partidas, os adversários do Corinthians. Pelo lado do Corinthians, a gente vê estatísticas com 2 estrelas, mas nas estatísticas mais relevantes, o Corinthians aí com 3 ou 4 estrelas, justificando aí provavelmente o bom aproveitamento, com 3 vitórias aí nos últimos 5 jogos fora de casa, 67% de aproveitamento. Para a gente finalizar nossa análise, eu trago aqui palpites de resultado para esse jogo, mas lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas, e o que eu fiz foi simular 10 mil partidas entre Coritiba e Corinthians, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que Coritiba, Corinthians e seus adversários nessas últimas partidas conseguiram
produzir. Quando a gente olha pelo viés da expectativa de gols, a gente projeta em um equilíbrio para a partida, 36% de probabilidade de vitória para o Coxa, 37% para o Corinthians e 27% de probabilidade de empate. Quando a gente olha pelo lado da expectativa de gols pós-chute, aí a gente vê um favoritismo claro para o Corinthians, 57% de probabilidade de vitória, apenas 21% para o Coritiba e 23% de probabilidade de empate. Então, considerando, né, essas duas projeções, a gente vê aí um favoritismo para o Corinthians, principalmente considerando a qualidade das finalizações que o Corinthians conseguiu nas últimas partidas, ou que ele também não deixou os seus adversários produzirem. Mesma coisa pelo lado do Coritiba, que ou produziu pouco em termos de expectativa de gols pós-chute, ou permitiu que os seus adversários criassem muitas oportunidades, né, com qualidade, e aí a gente projeta um favoritismo para o Corinthians nessa partida. Então, chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Coritiba e Corinthians. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!